nós começamos uma palavra e eu disse que, para não cansar os irmãos, aí nós fizemos ela em dois períodos, né? Deus tem dado umas coisas assim no meu coração. Esses dias eu comecei a pregar sobre Atos dos Apóstolos e nós pregamos uma série de mensagens baseadas em Atos dos Apóstolos. E aí Deus me deu uma palavra baseada em Gênesis 17. Então, Gênesis 17, Deus colocou no meu coração essa palavra aí. Uma palavra conhecida, mas Deus nos dá uma inspiração sobre renovando a graça. Quando Deus renova conosco a aliança. Quando nós pregamos essa palavra, Deus tem algumas coisas no nosso coração que não dá para entender. Às vezes nós entendemos só quando está acontecendo. E até falei que ia contar isso hoje aqui. Nós aprendemos uma lição muito grande ontem. E aí nós chegamos em casa, até os meninos que estavam lavando a igreja aqui, Deus abençoe. E enquanto isso a gente ia voltar aqui, ajudá-los, mas aí Deus nos levou para uma visita pastoral. Aquilo que era para ser uma visita diferente virou uma visita pastoral. E às vezes, sabe quando você vai ministrar e alguém ministra em você, você vem em casa e fala, preciso ser crente? De novo? Aconteceu isso ontem. Depois que nós voltamos de lá, cheguei no quarto, a pastora estava lá, chorando lá, e aí nós começamos a relembrar do que Deus fez, e a criançada rodeou a gente e começou a fazer perguntas, né? Então foi um culto ontem, depois das 6 e pouco, 7 horas da noite. Porque Deus nos leva a conhecer Ele através de pessoas. Não tem como você conhecer a Deus se não for pelo próximo. Ame a Deus e ao próximo. Essa é a ordem de Jesus. Deus escolheu ser reconhecido no próximo. E é no outro que a gente vê Deus. E é o outro que vê Deus através de nós. Então nós, a cada instante, temos que estar atentos ao que Deus está nos falando. E Ele fala por pessoas, Ele fala por acontecimentos, Ele fala por várias formas, pelo Filho dEle. Então, Gênesis 17:1, eu vou contando isso aos poucos, fala que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E quando você explora a Bíblia, e ela tem que ser lida numa sequência, a Bíblia não pode ser lida com base num versículo só, a Bíblia tem que ser lida num contexto, é uma sequência de acontecimentos e de fatos, envolvendo esse homem, que é respeitado por todas as religiões do mundo, que é Abraão. Algo nos chama a atenção na vida de Abraão, e Deus sempre falando por ele, através dele, nos mostrando a Cristo, nos mostrando o momento que nós estamos vivendo, nos mostrando a dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, do favor imerecido de Deus. Mesmo Abraão não tendo vivido essa dispensação, mas sendo o primeiro a ser chamado por Deus para formar a nação de Israel, Deus já estava falando conosco através desse chamado de Abraão. Abraão, todos sabem, vem Isaac, de Isaac Jacó, Jacó as 12 tribos, das 12 tribos nação de Israel, da nação de Israel nasce Jesus, de Jesus a palavra de Deus e a nossa salvação. O homem chamado no momento em que Deus entendeu que era o momento de reatar, de fazer uma aliança novamente com o homem. E
Deus é um Deus de aliança, isso que ele mostra para nós através da vida de Abraão. O interessante é que um homem tão respeitado, um homem tão honrado hoje, como é Abraão, o que a Bíblia nos traz dele é em Hebreus 11, que ele foi um homem respeitado pela sua fé. Eu fiquei pensando, por que ele foi respeitado pela sua fé? Bom, todos sabem, ele foi chamado, ouviu a voz de Deus, e ele foi para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Depois Deus pede o filho dele, ele vai, ele tenta e sacrifica praticamente o filho dele, mas o Deus impede, e ele é um homem que viveu pela fé. Então, Jesus mesmo chegou a dizer, esse também é filho de Abraão. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Mas esse pela fé nos leva a pensar, por que pela fé? Porque Abraão era um homem tão falho quanto nós. Porque Abraão era um homem que a Bíblia mostra tantas falhas quanto as vitórias, as conquistas dele. Ontem, falando com um casal, eles começaram a se diminuir, dizendo, nós somos falhos, nós somos isso. Como que Deus age tanto na nossa vida? A minha resposta foi, desde o primeiro homem até Jesus, a Bíblia mostra homens falhos. Deus mostra um homem segundo o coração dele que foi um homicida, que é Davi. Deus mostra homens duvidando, homens errando, que é Sansão. E no final de tudo, Deus, novamente o Espírito volta e usa ele. Deus mostra homens como Noé, que cai no erro, como Ló, como homens que andavam, entre eles Abraão. Então Deus, a Bíblia mostra muitas falhas na vida de Abraão. Quando a gente prega isso, algumas pessoas falam, nossa, Abraão, o pai da fé, tinha falhas. Sim. Para que nós hoje entendamos que seguir a Deus é justamente reconhecer essa necessidade, reconhecer as nossas falhas. O que Deus quer, na verdade, é que haja um arrependimento em nós, que haja um reconhecimento em nós da nossa necessidade dele. Não há nada, em Abraão nós aprendemos isso, não há nada que nós possamos fazer para merecer o dom gratuito de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para cumprir uma aliança com Deus. Dificilmente se faz uma aliança humana com Deus, porque o homem é muito falho. Então, o que Deus nos mostra aqui através de Abraão é justamente isso. Aqui no capítulo 15, Deus faz, eu vou pular algumas etapas, mas Deus chama ele no capítulo 12, sai da sua terra, vai lá que eu vou mostrar uma terra para você. Vou fazer de ti uma grande nação. Então ele recebe essa promessa e vai. Essa promessa está no coração de Abraão. Algumas coisas acontecem no caminho, ele sai, já há uma briga no caminho, logo o sobrinho dele os pastores já não se entendiam mais, então ele faz uma divisão já em família, o sobrinho vai de um lado, ele vai do outro. E há esses acontecimentos. No capítulo 14, Abraão vai para uma guerra, ele resgata o filho dele, o sobrinho dele da prisão, ele foi levado cativo numa guerra. Então aí Deus vê esse homem que ele encontra há 75 anos, com 75 anos ele sai da terra dele. Aí Deus encontra esse homem de novo no capítulo 15, aparece com ele de novo e fala para ele, eu vou fazer contigo agora uma aliança. Já que você mostrou capacidade para isso, me honrou, me obedeceu, eu vou fazer uma aliança contigo. Uma coisa interessante no capítulo 15, eu disse aqui domingo passado, é que quando os homens faziam uma aliança um com o outro naquele tempo, eles acostumavam a abrir alguns animais no meio e passavam entre os animais. Pegava aí um cordeiro, pegava aí um animal, abria ele, e eu vou fazer uma aliança com a Gabi, vou fazer um acordo com a Gabi. Hoje se faz um contrato, né? Naquele tempo eles dividiam animais no meio e os dois passavam no meio dos animais. Era um ritual de selo de aliança, uma parte para cada um. Estamos no meio, há um acordo, você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha parte. Então Deus faz isso com Abraão, e nessa passagem do capítulo 15, Deus já mostra que
que o homem não tinha condição de fazer aliança com ele. Esse é a base dessa pregação. Desde o 15, já quando Deus chama o primeiro homem para fazer uma aliança, e desse homem ia nascer toda a nação em Jesus, Deus já mostrou lá que esse homem não ia ter condição de selar uma aliança com Deus. Então, no capítulo 15, a Bíblia diz que quando Abraão ele corta os animais no meio, ao invés dele fazer o ritual da passagem no meio e selar essa aliança com Deus, ele dormiu. Ele brigou tanto com os animais que queriam comer a carne ali, que ele dormiu. E a Bíblia diz que quando ele dormia, vem um fogo, uma fumaça e um fogo forte do céu e passa entre os animais. Abraão não faz aliança com Deus, mas Deus faz aliança com Abraão. Já desse início, Deus está demonstrando que ele é fiel. Embora Abraão foi falho, Deus seria fiel. Embora Abraão não cumprisse a parte dele, Deus seria fiel. Isso trazendo para nossos dias, anos se passaram, há quase 2000 anos dessa nova aliança feita através de Jesus, e ainda Deus é fiel. E ainda Deus olha as nossas falhas, e os nossos erros, e os nossos pecados, e Ele ainda continua fiel àquela aliança. Nós vamos ver que depois que Deus faz uma aliança, imagine você no lugar de Abraão, né? A gente que reverencia tanto os homens, e o nome Abraão hoje é tremendo. Veja o que acontece, quando Deus vai fazer uma aliança com o cara, ele dorme. E Deus faz aliança, mas por que ele falhou? Porque Deus deixou muito claro desde o início. Quando Abraão peca, Deus não abandona, Deus vai até lá e diz: onde você está? Quando Deus coloca o homem fora do jardim, Deus, Gênesis 3,15, ele já faz um propósito. Ele diz assim: olha, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente e vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Não haveria homem ali nessa semente, mas o Espírito Santo cobriu. O Espírito Santo é que gerou em Maria. Então a semente seria de Maria. Ia nascer de Maria um que ia pisar a cabeça de Satanás. E o próprio Jesus veio. Então Deus sempre avança na aliança que Ele faz. Então assim, por isso que a Bíblia diz que é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para você entender aqui, que você está aqui para adorar a Deus, que você está aqui para valorizar isso que Ele fez. Não tem como julgar esse ou aquele pelo que ele faz, porque não há nada que nós possamos fazer para nós recebermos essa salvação e essa graça. Simplesmente o homem aceita a andar com Deus nessa visão, nesse caminhar. É o que Deus fala para Abraão. Olha que interessante. Por que Deus fala com Abraão no 17 se ele fez uma aliança no 15? Porque no 16 ele quebra. No 16 ele tenta apressar Deus. Sara olha para ele, porque aí no 16 ele está com 86 anos. Com 75 para 86 são 11 anos, é isso? Pô, Deus lança uma promessa. 11 anos depois, o cara já com 86 anos. Sara não podia gerar. A promessa dizia que ele ia ter um pai de nações. E ela preocupada. E aí Deus fala com ele de novo. Deus fala com ele. Só que nesse capítulo 16, Deus se cala. E ele faz uma besteira. Ela pega a escrava chamada Agar, aí nasce Ismael. E diz assim, ó, Deus tem uma promessa, mas ele não falou como que ele vai cumprir. Então vamos agilizar, vamos fazer a nossa parte. E fez o quê? Deitou com a escrava para dizer o seguinte: o filho da escrava será o meu filho. E aí vamos ter uma grande nação. O homem tentando ajudar Deus no processo. O homem tentando dizer, bom, se eu for bonzinho, se eu
agir assim, assado, eu vou merecer. Se eu tiver um bom comportamento, eu vou merecer a salvação. Se eu der muita ajuda às pessoas, eu vou merecer a salvação. Não, Deus está dizendo, não. Nem Abraão conseguiu continuar nessa aliança. Abraão quebra a aliança. E ele não fala com Deus. Quando Sara diz assim, olha, está aqui a minha escrava, Agar. Ela pode gerar filho para você. Você tem uma promessa. Aí ele não fala com Deus nessa hora. Ele não fala. Simplesmente ele segue o que a mulher dele falou. E, de fato, gera Ismael. Olha que interessante, 11 anos depois. E a gente pensa assim, peraí, eu tenho promessa, sabe qual é a nossa promessa? Promessa de redenção, uma promessa da vida eterna. Essa é a nossa promessa. A gente não pode andar nessa terra achando que Deus é o Deus. Eu amo a Deus porque Ele me curou. Eu amo a Deus porque Ele abriu uma porta de emprego. Eu amo a Deus porque, nossa, minha vida está uma beleza hoje. Eu amo a Deus porque pelas coisas boas. Deus não avalia. E nós não devemos avaliar o tesouro que nós recebemos, que é o Cristo em nosso coração, pelas coisas boas dessa terra, porque as coisas boas dessa terra são passageiras. Como diz Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Vaidade no sentido de tudo passa. A beleza passa, o dinheiro passa, a fama passa, a honra passa, os aplausos acabam, o palco destrói. Então tudo é para nós entendermos a fragilidade humana e que nós só temos alguma coisa porque Deus é fiel na aliança. Deus procurou Abraão, sai da sua casa. Aí, mas ele quebra a aliança. E às vezes a gente não entende porque pastores caem, igreja fecha, escândalo aqui, escândalo ali, a Globo, os jornais, etc. Aproveitam, né? Flor de Lis, a pastora, não sei quem, Malafaia, e lá, tudo que está com o nome aí, Feliciano, o nome na mídia, vem a outra mídia, a mídia batendo, dizendo, olha, agora o prefeito do Rio, da Universal, foi preso, e blá, blá, blá. E a igreja sente todo esse ataque, mas a igreja continua. Mataram homens e homens lá no passado, vivos. Mais de 100 mil homens estaqueados, queimados vivos pela fé. Homens e mulheres jogados no Coliseu, jogados na arena, para ser comido por leões, por serem cristãos, por serem perseguidos. E outras, e você diz, como que a igreja continua? Como que a igreja persiste? Como que a igreja ainda vive? Sabe por que ela vive? Porque a aliança é de Deus, não é dos homens, é Ele que procurou. É Ele que é o fiel. É Ele que vai levar até o fim. É Ele que está colocando a aliança dele com os homens. Então ele procura Abraão, eu faço uma aliança com você. Na hora de passar, Abraão dorme, Deus passa, a aliança é minha. Aqui no versículo 3 ele fala, no 4, quanto a mim será contigo a minha aliança. Quando Jesus levanta o cálice na última ceia, ele pega e diz assim, essa é a aliança do meu sangue. Quando ele pega o pão, ele fala, esse é o pão, é a minha carne. Não foi João que levantou, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Felipe, não foi nenhum dos discípulos que levantaram o cálice. Ele disse, é o meu sangue, é a minha carne. Do jeito que Abraão ouviu de Deus, é a minha aliança. Eu faço, eu quero, eu busco, eu sou fiel. Nós estamos em pé porque Ele é fiel. Nós vamos para o céu porque Ele é fiel. Mas o tempo, a igreja mudou muito. Nossa, como era bom ser crente há 30 anos atrás. Mudou muito. Hoje nós temos Face crente, Web crente, igreja web, né? Tem tudo hoje, entendeu? Tem gente que prega muito na internet, e outro que fala, e outro que faz. E nós não vemos mais a igreja
que eu vivi um pouco, os mais velhos aqui viveram, Claudio Honor, aquela igreja do folhetinho na praça, do culto ao ar livre, né? De subir no monte, algumas ainda têm costumes daquele tempo que não tem mais. Aí você pensa, nossa, será que Deus se esfriou? Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vemos, nossa, hoje a igreja, eu queria ir numa igreja cheia, aí ele vai na igreja cheia e se decepciona. Aí eu queria ir numa igreja pequenininha, que nem nós ouvimos ontem. Um casal saiu e disse assim, primeira igreja pequenininha que a gente achar, nós vamos entrar lá. E eles entraram. Só que a igreja pequenininha ficou grande. E a igreja grande decepcionou eles. Não que igreja grande decepciona, mas quando cresceu, eles ficaram muito decepcionados. Então, por que ela persiste? Porque a aliança é dele. Essa é uma palavra, não para você entender que nós dependemos tanto dele, para você também entender que ele vai levar até o fim isso aqui. Muitos param pelo caminho, muitos desistem, muitos não avaliam corretamente o que ele tem na mão. Esse Deus que vem lutando, vamos, siga, prossiga, não desanime, vamos para cima. Esse Deus que fica atrás da gente igual desafiando os gigantes lá. O técnico bota uma venda no olho do rapaz e fala, você vai chegar. Quando ele fala assim, já cheguei no meio, ele falou, não, você fez o campo inteiro. Deus é esse treinador aí que fica atrás da gente, vamos, mas eu caí, mas eu te levanto, mas eu estou chorando, mas eu te enxugo a sua lágrima. Mas eu sou falho, mas eu sou completo. Mas eu quero desistir, mas eu não desisto. E o cara desiste e vai para um lado, Deus vai buscar, põe ele no outro, no mesmo lugar. E o cara pede a morte e Deus levanta o anjo, dá pão e água e fala, vai que você tem que fazer muita coisa. Quando Elias pediu para morrer, Deus falou, vai que você tem que ungir reis ainda, você tem que consagrar Eliseu ainda, você tem muito o que fazer. Crente e cristão, para Deus não aposenta. Porque enquanto ele tiver algo sobre a sua vida, ele vai cumprir, não por você, mas por ele. Nós temos uma mania de medir Deus pelo que nós sentimos. Nós temos mania de restringir Deus pela nossa restrição. Eu estou triste hoje, acho que Deus está triste comigo. Não, nada a ver. Hoje eu estou tão pecador que acho que Deus nem passou perto de mim. Não, é aí que ele está, em você. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria, ele fazia. Paulo dizia que orou 3 vezes e Deus disse, na minha graça te basta. Olha o que eu estou fazendo por você. Você era matador de crente, matador de cristão, perseguidor. Hoje você é o maior apóstolo que eu posso levantar de sobre a terra. Através de você eu vou trazer milhares e milhares. Você quer mais o quê? E aí o cara entende. Aleluia. Eu sei viver na bonança, na dificuldade, na alegria. Eu sei viver na tristeza. Filipenses 4, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso se ele me fortalecer. Eu posso se ele estiver comigo. Eu posso se ele for. Eu posso se ele estiver. Eu posso porque ele pode. Não, eu não posso se ele não puder, se ele não quiser. Tem gente que fala, eu posso todas as coisas. Não, é eu na frente e Deus atrás. Não, é Deus na frente e eu atrás. Eu posso se eu estiver com ele. E é o que ele diz assim. Então no 17, a aliança já estava desgastada. Um compromisso já desgastou. Porque o cara faz no 15, no 16 ele erra. E Deus já não falava mais com ele. Imagina você é sócio de uma empresa, um entra de uma porta, outro entra do outro, um não fala com o outro. E uma hora tem que sentar, já não dá mais. O affectio societatis, como diz no direito romano, já acabou. Vamos dividir, vai, não dá mais. Eu perdi a confiança em você e você em mim, então vamos quebrar, vamos. Quantos casamentos estão assim? Vai se esfriando, vai se esfriando. Quantas alianças vão se desgastando, se desgastando, se desgastando. E aqui, não por Deus, mas por Abraão, se desgastou. Abraão, eu ia cumprir um negócio na sua vida, cara. Passou 11 anos, você foi e antecipou. Aí Deus, ao invés de falar, não, vou arrumar outro Abraão.
E a gente pensa assim, olha, Deus, se eu não fizer, Deus vai fazer por outro jeito, então eu sou dispensável. Não, você não é dispensável. Você tem uma chamada. Deus vai fazer por outro para a obra continuar, mas você continua chamado por Deus. Às vezes a gente prega de um jeito e as pessoas falam assim, tá vendo? Se você não quiser fazer, Deus levanta outro. E bababá, cara, nossa, então eu sou dispensável. Não, você não é. Deus, no momento que te chamou, no momento em que você nasceu, você já estava num propósito com Deus. Eu nasci numa família tal, A, B, C, D, não interessa. Se você está aqui, você tem um compromisso. Ele tem um compromisso com você. E pode ir onde quiser. Pode ir aonde quiser, pode voltar para a droga, pode voltar para o lixo, pode ir aonde você quiser, pode virar um matador se você quiser, você faz o que você quiser da sua vida. Se Deus tem um propósito com você, Ele vai te buscar no lodo e traz você de volta, só para te dizer, olha, a aliança é minha. E você entender que Ele tem uma aliança com você, Ele vai te resgatar. Estava conversando sobre isso ontem. Judas vai e beija Jesus. E tem aquela discussão, né, Wander? Será que quem é culpado, Deus ou Judas? Porque se Judas já era considerado para trair, então ele traiu, mas é Deus que colocou ele para trair. Não tem umas perguntas assim? Só que Deus é assim. Jesus já sabia que Judas ia trair ele. E a Bíblia já tinha dito que alguém ia trair Jesus. Só que quando ele beijou Jesus, Jesus falou assim, Judas, com um beijo, Jesus ainda chama ele à consciência, Claudionor, com um beijo, você está traindo, você sabe quem está traindo? Se naquela hora, Judas, você foi o cara que, através de você, cumpriu a palavra. Só que se você entender quem eu sou agora e cair nos meus pés aqui, eu te perdoo. Você só foi um canal para cumprir. E agora? O que você acha? Ele vai e se enforca. Então Judas não é vítima. Porque até no último segundo ele mostra lá com o ladrão da direita, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele perdoou o ladrão, ele não ia perdoar Judas que andou 3 anos e meio com ele? Que viu os milagres dele, e que tinha um coração voltado sim para o dinheiro. Ele criticou uma mulher que gastou 300 denários para jogar um azeite em Jesus, e traiu Jesus por 30 moedas. Ele criticou um cara que gastou 300, e traiu por 30. Então ele era vítima, ou ele era culpado? Nenhum de nada. Segundo o nosso texto, ele era aquele que se arrependesse e se entregasse. No versículo 9, a gente vai chegar nele. Ele seria perdoado como Pedro foi. Pedro blasfemou de Jesus. A Bíblia diz que ele blasfema. Eu não sou igual assim. Não sei nem o que ele falou. E ele olha para Jesus e ele se arrepende amargamente, chora. E ele vira um mestre, e ele vira a base, primeiro pastor, primeiro dirigente, líder, que prega lá no Pentecostes e ganha 3.000 almas. Se Deus desistisse de você, onde você estaria hoje? Se Deus desistisse de mim, onde eu estaria hoje? Esse texto é isso. Deus não desiste. Quando a aliança estava desgastada, o homem recebe a visita de Deus de novo. Quando atingiu 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. De 86 para 99, quantos anos passaram? 11? Não, 14? Isso? Cadê as matemáticas aí? 86 para 99? 13 anos, né? 13. Ismael tinha quantos anos? 13. Com 11 ele erra, 13 anos depois Deus vem de novo, a aliança está desgastada, tá, então vamos reatar de novo, Deus fazendo de novo a aliança. Olha isso, nós estamos aqui porque Deus não desiste de nós.
Os homens desistem, a família desiste, a sociedade desiste, a escola desiste, a polícia desiste, o juiz desiste, tudo, conselhos, todos desistem no ser humano. Mas Deus não desiste do ser humano. Aleluia. Você está aqui, por que você está dizendo isso para mim? Eu já estou na igreja, essa é uma pregação para quem não está, não, essa é uma pregação para quem está. Porque o que Deus diz assim para ele? Quando atingiu Abraão a idade, Deus disse para ele: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha como que Deus apresenta para ele: eu sou o Senhor, o todo. Eu não sou o Senhor poderoso, eu sou o todo. Anda na minha presença e ser todo. Perfeito no hebraico é todo. Eu só quero que você seja completamente meu. Eu sou todo, você tem que ser todo. Anda na minha presença. Andar na presença de Deus significa, a partir desse momento, estar com Deus. Viver. Viver. Mas quando Deus aparece para ele, com 86 ele estava forte, firme ainda, gerou filhos. Com 99 ele não podia fazer mais nada. Aí é que Deus age. Quando você acha que não tem mais possibilidades, condições, dinheiro, fama, eu não sou mais nada, eu sou um biscoito do pacote, eu tenho uma Coca-Cola do deserto, gelada. Ei, nossa, eu não sou mais nada, eu sou sozinho, eu não sou ninguém. Quando Deus te encontra desse jeito e você reconhece isso na sua vida, o que acontece? Deus ainda renova a aliança conosco. No capítulo 17, versículo 9, olha o que disse Deus para ele, e aí eu vou fechar nisso. Deus disse para Abraão: guardarás a minha aliança. Porque alguém pode dizer: peraí, então você está dizendo que a aliança é de Deus, é dele, por ele, para ele. Ele vem, ele resgata, ele reatou a aliança aqui com Abraão. Ele diz assim: olha, eu vim aqui selar de novo essa aliança. Farei uma aliança entre mim e ti no 2, e te multiplicarei extraordinariamente. Olha a nossa parte: prostrou-se Abraão com o rosto em terra. Como disse: me perdoe, eu reconheço. O que Deus quer de você é reconhecimento desse poder. Reconhecimento da aliança. Reconhecimento desse compromisso dele. Ah, eu não consigo ser crente. Não vai conseguir mesmo. Se você reconhecer e viver na dependência dele, anda comigo para você ser perfeito. Anda comigo para você ser todo. Você andou sozinho e errou. Anda comigo e você vai ser todo meu. Mas eu sou falho, eu te completo. Mas eu erro, eu te acerto. O caminhar na vida cristã é isso. É um caminhar do dia a dia, com pessoas erradas, falhas. Eu estava dizendo esses dias: eu vou naquela igreja porque aquela igreja está melhor. Eu pensei assim comigo: a igreja do Éden, o pastor era Deus, só tinha 2 membros e eles conseguiram sair da igreja. Então o problema não está na igreja nem no pastor, está sempre em nós. E a igreja é justamente um monte de gente falha, um monte de gente que erra, que errou, e que Deus ama, e que Deus faz com que você olhe no outro e diz assim: eu também sou falho como ele é falho. Por isso há uma comunhão, por isso há uma concordância em entender isso em Deus. Quando eu entendo isso em Deus, que olha para nós do jeito que ele olhou para Abraão, caído, velho, idoso, arrebentado, já desanimado, mas feliz com o filho, né? Tem 13 anos, Deus vai cumprir a promessa. Vai nada. Ele estava triste por dentro porque Deus não falava mais com ele.
A gente faz umas trocas, sabe? E fica feliz por algumas coisas, mas a melhor felicidade que existe é quando Deus está em você, falando com você o tempo todo. E quando Deus retoma, fala com ele e reviveu Abraão. E Deus diz assim para ele, você vai ter um filho. Aleluia. E quando Deus diz para ele que ele vai ter um filho, ele ri. E quando Sara, olha isso, escuta, ela também ri. Então, às vezes, porque esse riso deles é entendido como um riso de dúvida, não, é um riso de alegria, porque só Deus podia fazer aquilo que eles mesmos não podiam fazer. Sabe quando Deus nos encontrou na rua, quando alguém foi na nossa casa e fez um convite para nós estarmos aqui? É Deus renovando a aliança. Ontem nós fizemos uma visita para uma pessoa. Interessante que nós passamos pela cidade e nós viemos em casa para voltar lá. A gente estava em Piracicaba com as crianças, voltamos. Passamos e viemos para casa. Eu estava todo de shortão, chinelo, não, meu tênis. E a gente chegou em casa e falou assim, viu, para a gente fazer essa visita, vamos botar uma roupa mais bonitona, né? E a pastora se enjeitou lá, botou um vestido bonito. Eu botei uma roupa que parecia... A Manu olhou para mim e falou assim, nossa, vocês vão casar? Manu, é terrível. Irmão, nós chegamos na casa, a mulher era cega. Deus começou a falar com a gente ali. Espera aí, vocês estão enfeitando para quê? Só que ela não enxerga por fora, mas ela enxergava por dentro. Honrando a Deus o tempo todo. Eu sou feliz, ela falou. E você via isso nela. E a gente ali, todo perfumado, né? Bonitão, e a mulher não podia. A mulher falou para a pastora, você tem uma luz assim, tremenda, quis abraçar. O Theo entrou na casa, os outros ficaram lá em casa, o Theo entrou na casa, deu sono nele, falou, você quer dormir, filho? Eu quero. O Theo foi no quarto deles e deitou na cama. Falei, ué, nunca viu a mulher, nunca entrou na casa, dormiu. Falei, tem alguma coisa diferente aqui. E aquela mulher começou a falar com a gente foi lá para falar, começamos a falar de Deus para ela, ela começou a falar de Deus para nós. Ela falou, eu sou feliz. Eu podia estar morta, podia estar numa cama, eu podia estar, sei lá, machucada, mas eu estou feliz, porque eu enxerguei Jesus. Eu enxerguei Jesus. Detalhe, eles saíram caminhando há 10 anos atrás, procurando uma igreja. E eles encontraram uma igreja pequenininha e falaram assim, vamos entrar nessa igreja. Precisam de ajuda. E eles ajudaram. Certo dia o pastor foi lá e falou, irmãos, pode procurar outra igreja, porque eu vendi a igreja. Eles ficaram tão desanimados. Mas como vender a igreja? Vendi. Aí eles ficaram desanimados, ficaram longe. Nesse período o filho cresce na igreja. E nesse período o filho também se desvia. E vai para o lixo pedir. Eles têm casas. O filho ganhava 10 mil por mês, até aquela oportunidade, foi pedir dinheiro no pedágio. Foi para o lixo. E eles não iam à igreja mais, machucado. O pastor vendeu a igreja. Aí alguém insistiu, vamos, tal, eles foram em outra igreja. Passado um período, o pastor e a pastora que pregava, a missionária que pregava, disse, olha, vocês estão
estão devendo dízimo e tal, bateu, e nós estamos indo para uma outra igreja para ganhar 2.500 por mês, porque essa igreja aqui não dá mais dinheiro para a gente sobreviver. E eles foram na casa desses pastores, não vou nem contar o que eles viram lá, além dos filmes pornográficos que os filhos que tocavam na igreja estavam assistindo, e a geladeira cheia de bebida, etc. E eles fecharam a igreja porque eles queriam ganhar R$2.500 de uma outra igreja. Eles estão lá sem igreja hoje. Mas um Jesus lá dentro daquela vida, daquele coração, que nós saímos de lá chorando. Nós aprendemos uma lição. Eles dobram o joelho todo dia. O filho está num outro país, se levantou, reatou, vai virar um pregador, pela oração. Eu fiquei pensando quantos desigrejados, feridos, mas Deus visitou eles. Ele foi trabalhar num lugar longe, num estado longe, foi dispensado, isso antes do que está hoje. Hoje eles estão muito bem. Ela disse assim: a minha alegria não é pelo que eu tenho, é porque eu tenho Jesus. Eu tenho um monte de coisa. Mas se eu não tivesse Jesus, eu estava onde? Nós fomos lá para ser ministrado, nós não conseguimos fazer uma oração lá. Eu vou fechando aqui com esse testemunho. Eles falaram assim: nós oramos, nosso filho se levantou lá, está limpo, para virar um pastor, pregador, um homem de oração. Antes disso, ele disse que foi trabalhar numa cidade, trabalhar com um caminhão. Hoje tio dele foi dispensado lá. E vou resumir. O patrão tinha que dar R$34 para ele vir embora. Na época, 300 e pouco, sei lá hoje. Que dava para passagem, deu metade. Ele falou: eu vou. Pedindo a Deus. Ele chegou numa cidade, faltava praticamente o quê? R$7 a R$8 para ele pagar a passagem. Ele ficou sentado na rodoviária e não tinha dinheiro, com fome, viajando há um bom tempo, pedindo carona. Quando chegou para vir para São Paulo, faltou dinheiro para completar a passagem. Ele sentou em cima da mala dele, vindo do estado longe, todo barbudo, sem tomar banho, sujo. Ele sentou lá e ficou esperando. Tinha ônibus às 14h, tinha ônibus às 20h da noite. Ele falou: vou ficar aqui, o que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém. Era à tarde e alguém passou em frente a ele. Ele contou que alguém parou em frente a ele, ficou olhando para ele. Um jovem olhou para ele e disse assim: você não é o José? Eu falei: eu sou. Você me conhece? A pessoa falou: você não está lembrado de mim? Eu falei: desculpa, não estou. Você não trabalhou em tal lugar assim? Trabalhei. Você não trabalhou na usina tal, assim? Sim. Você não tem filho assim? Tenho. Contou a vida dele. Então, eu vim aqui para te ajudar. Eu quero te dar uma comida, estou vendo que você está com fome. Pega as coisas e vai para minha casa. Ele falou: mas eu preciso pegar um ônibus. Não, esquenta a cabeça. Não, eu não tenho dinheiro. Fica frio. Levou para a casa dele. Chegou na casa dele, ele toma um banho. Isso era tarde, o ônibus era à noite. Ele toma um banho, faz a barba, deu uma cama para ele dormir. E quando ele acorda, a roupa está lavada, numa mala, um banquete na mesa, come. Antes de você ir, nós vamos levar você para a rodoviária. Tá bom, ele comeu de novo,
chegou na rodoviária e falou, viu, mas eu não tenho dinheiro. A pessoa falou, está aqui a passagem, vai para São Paulo. Ele disse assim que passado um tempo ele voltou naquele lugar, no mesma casa que ele foi, e não tinha casa, e não tinha ninguém, e não existia essa pessoa. O próprio Deus aparece, o próprio Espírito Santo, através de uma pessoa. Então eles contaram coisas para nós que nós ficamos quebrados ontem. Falei, Deus, o que é a tua graça? O que é o amor de Deus? E é isso que Deus faz aqui com Abraão. Abraão, você está velho, está quebrado, não tem mais nada o que fazer, cara. Eu ainda sou. Eu ainda faço. Você está magoado com os homens, você está machucado com pessoas, eu ainda sou. O coração duro, quando nós falamos assim, vamos para a igreja, tal. Nós vamos, mas... E o medo de apanhar? Mas o coração, assim, quando dobra o joelho, Deus fala com eles. Abençoa as pessoas. Abriu a casa para muita gente ser abençoada. Olha Deus trabalhando, Deus agindo como se fosse um Abraão ali. Deus atando aliança, nós nem sabemos por que nós fomos lá. Eu contei isso porque aqui no versículo 7, Deus fala assim, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Esse amor de Deus incondicional por nós, também é para os nossos filhos. Deus faz um compromisso com a família. Tu e a tua semente. A graça não é só para ele. Então eu estou dizendo isso numa pregação hoje de domingo, para você se levantar. No versículo 6 diz assim, de ti sairão reis. De ti sairão autoridades. Eu vou honrar a tua casa. E ele fala assim, no 15, Sarai, sua mulher vai se chamar Sara, ela vai gerar. Mas a Sara é estéril, tinha 90 anos. Sim, eu tenho um compromisso com ela. O que Deus está dizendo aqui, eu tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com Sara, eu tenho um compromisso com Isaac e com toda a sua semente. A aliança de Deus conosco é com toda a nossa casa. Ele fala assim, Abraão, o teu nome agora é Abraão, pai de nações. E Abraão podia chegar na casa dele e falar, Sarai, minha esposa, Deus encontrou comigo, mas ele não podia falar isso sozinho. Ele chegou lá e falou assim, mas Deus tem um recado para você, o teu nome agora é Sara, mãe de nações, mãe de nações. Deus renova um compromisso com Abraão, com Sara, com Isaac, com Ismael e com toda a semente dele. Você pode ficar em pé, fazendo um favor. Deus renova essa aliança com toda a família. O que Deus pede para nós é no versículo 9, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência. Guardar aliança é colocar em algo reservado, é colocar em algo seguro, é colocar alguma coisa num tesouro guardado dentro de você. O que Deus pede é isso. E a pergunta é, você tem valorizado? Você tem sido o todo para Deus? Aleluia. Deus nos chama para nós nos sentirmos todo. E sentir todo dói. Eu digo sempre isso, morrer dói. Quando a sua natureza tem que morrer, dói. Quando você tem que abrir mão de alguma coisa, dói. Você tem que olhar para uma família ou olhar para alguém e às vezes você não quer perdoar, dói. E às vezes você não quer, eu não posso fazer isso, isso dói. Porque há o evangelho que nos confronta, que nos cura para nós sermos todo. As imperfeições são tiradas. A dor no compromisso. Nós sentimos a dor daquela família. Quando fala de missões, sinta a dor de missões.
Nós passamos ontem num semáforo, um moço bonito. Tem milhares, o cara andando assim, ó. E de vez em quando ele chegava nos carros e pedia uma moedinha. Eu falei para a Giovana, esse cara aí, com um banho, um terno, ele é um empresário. Ele anda em qualquer lugar. Ele é assim lá. Ele não sabia onde ele ia. Milhares de pessoas assim. E nós sentimos dor. Doeu. A igreja, nesse confronto, em que Deus nos confronta hoje com o Evangelho, e diz que você está aqui pela graça, e muitos banalizam a graça, e muitos dizem a graça, Deus está sempre comigo. E você, quando convida alguém para aceitar Jesus, o que a gente faz errado, na verdade você não tem que aceitar Jesus, porque é Ele que nos aceitou, você só tem que valorizar isso que Ele fez. Jesus já te aceitou, se dependesse de nós não aceitaríamos isso. Aleluia. O que Deus pede é que nós sejamos todo. E como, eu sou uma pessoa que cumpre todos os compromissos, eu sou uma pessoa que eu oferto, eu sou uma pessoa que eu tenho um coração, eu sou uma pessoa, isso tudo é para você honrar a Deus, isso tudo não serve para você ser salvo, isso tudo não serve para você estar na presença de Deus na eternidade, isso é honra a Deus. É o que Ele pede que você o honre. Eu quero orar com você agora. Aleluia. Por isso que quando Deus refaz aliança com Abraão, Ele honra Abraão. Vou honrar você. Mas você, cara, você pisou na bola, agora você tem que andar comigo, meu. Anda comigo. Quer ser perfeito, quer ser todo, eu não aceito. Satanás aceita dividir você com a igreja e com a balada, com a igreja e com as bebedeiras. Satanás não está nem aí. Bom, beleza, continue vindo aqui. Continue vindo aqui, indo lá, não tem problema nenhum. Mas Deus quer você todo. Deus nos quer todo, completo. Mas só vamos ser todos se andar na presença dEle, se andar com Ele. Andar com Deus é focar. A palavra andar é foco na visão de Deus, é foco, andar com Deus. Não perca a visão. É isso que eu tenho que fazer. Aleluia. Eu quero orar com você. Senhor, nós te honramos aqui nesta manhã. Eu sei que a promessa do Senhor é sobre a minha casa, é sobre a nossa semente, é um compromisso. O Senhor abençoa a mulher e abençoa o marido. O Senhor abençoa o marido e abençoa a mulher. O Senhor abençoa a mulher, o marido e os filhos. O Senhor tem um compromisso com a semente. E por isso nós estamos aqui. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família. E aqueles que estão longe. Aqueles que ainda não entenderam o poder da graça, que não é o aceitar, é simplesmente andar, é simplesmente concordar, porque a aliança é tua, a graça é tua, o poder é seu, nós somos fracos, o Senhor mesmo assim reata conosco, e hoje é uma oportunidade de nós reatarmos essa aliança, renovarmos essa aliança, que o Senhor possa fazer isso nos nossos corações. Por isso nós te honramos. Nos dá uma semana abençoada, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje. Abençoa aqueles, Senhor, que estão com compromissos. Abençoa aqueles, Senhor, que ainda virão. Eu tenho certeza, pessoas serão tocadas pelo amor que nós sentimos, pelo amor que nós levaremos, em nome de Jesus. Diga a todos amém, Jesus.